boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo do livro Pão Nosso, de toda quinta-feira às 7h30 da noite. Retornamos agora, né? Início de outubro, terminamos o nosso setembro amarelo aí, tradicional, desde 2020. E agora vamos voltar para o nosso estudo do livro Pão Nosso. Nossa irmã Júlia vai nos guiar hoje pelo capítulo 59, para que possamos debater e principalmente aprender com essas palavras de Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier. Então, Julinha também, que vai fazer o estudo, é convidada a fazer a nossa prece de abertura. Então, que nesse momento, nós aqui reunidos em nome do Cristo, em nome desses espíritos responsáveis por esse estudo, em nome de Emmanuel, desses trabalhadores da casa, nós te rogamos a presença para o nosso suporte, para que possamos ser inspirados, para que possamos usar nossa fala, chegando a todos os corações. Senhor Jesus, é em teu nome, em nome desses amigos espirituais, aí, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, que damos por iniciado o nosso estudo do livro Pão Nosso, te agradecendo a oportunidade. Graças a Deus. Graças a Aí, Deus. Vamos então compartilhar a tela. isso. Como o Vitor falou, né? Hoje o estudo é do capítulo 59, que o Emmanuel coloca para nós esse título, Sigamos até lá. É uma passagem que João apontou, que Jesus traz para nós, né? E Emmanuel traz esse versículo para que a gente possa fazer todo esse aprofundar, né, nessas verdades. Então, a passagem é: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Essa frase é de Jesus, que João traz para nós no capítulo 15, no versículo 7. Lá na tradução do Haroldo Dutra Dias, essa passagem, nesse capítulo, tem o nome Jesus, a videira verdadeira. A gente pensando um pouquinho aqui para a gente trazer sobre o João, esse apóstolo, né? De todos os evangelhos, o evangelho de João é o evangelho mais espiritual, tá? E nessa passagem, né, João descreve a alegoria de Jesus como a videira verdadeira e seus discípulos como os ramos, trazendo a importância da união com Cristo para dar frutos espirituais. João, ele coloca o Cristo, né, no seu evangelho em outro patamar. Não somente o Messias, o Salvador, né? Ele é o Verbo divino. Esse verbo é o quê? A expressão do Criador na Terra. É a expressão da misericórdia, do amor entre as pessoas. E João, que todos sabem, mas é sempre bom reforçar, ele é o apóstolo mais jovem, ele trouxe o quarto evangelho. E ele não se preocupou em contar a vida, a história de Jesus. Ele trata a figura do mestre mais reverenciada. Então, ele não trata Jesus como os outros evangelistas tratou, trazendo a história da vida, e sim trazendo esse verbo divino. Agora, o que me chamou muito a atenção nesse estudo, né, quando a gente vai se aprofundando, a gente pensou muito no que tem lá no Prolegômenos, né, no prefácio, na introdução do Livro dos Espíritos, o que os espíritos superiores disseram para Kardec. É importante que o que eles disseram para Kardec? Colocarás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhorar, representar
que melhor, perdão, que podem melhor representar o corpo e o espírito, aí se encontram reunidos. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito unido à matéria é o bago. O homem que tem em si o espírito através do trabalho, e tu sabes que somente pelo trabalho do corpo é que o espírito adquire conhecimento. Essa fala é dos espíritos superiores, quando traz para Kardec que ele colocasse no livro dos espíritos essa videira. E aí e aí eles vão explicando, né? Por que a videira? Que a cepa é esse tronco, né? O espírito é o licor e a alma unida à matéria é o bago. Então, essa simbologia traz para nós essa ligação de Jesus, quando ele diz que ele é a videira. E quem estiver junto dele, né, vai ter o quê? Os ensinamentos e vai poder comungar, né, com essas verdades. Então, eu achei muito interessante quando assim, nada é por acaso, a gente sabe disso, né? Essa junção, né, dessa simbologia também dentro da doutrina espírita. E aí se alguém quiser fazer algum comentário, porque tem mais assunto a tratar com relação ao prolegômenos, mas eu acho que o importante é trazer essa figura, né, da videira e o que os espíritos trouxeram e essa figura de Jesus através da passagem de João. Se alguém quiser comentar alguma coisa também, eu abro para a gente depois entrar no próprio texto do Emmanuel. Segue o jogo, Júlia. Boa noite, Selminha, boa noite. Então vamos pegar agora esse primeiro parágrafo que diz assim: a oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Quando a gente fala aqui na oração dominical que Jesus ensina aos cooperadores e que a gente tenha a necessidade dessa observância desses desígnios do Pai. Vamos por parte, né? Oração dominical é a oração do Pai Nosso, que está lá também em Mateus, capítulo 6, de versículo de 9 a 13. O que seriam os desígnios do Pai que o Emmanuel traz aqui para nós? É o plano de amor e de justiça, onde desafios e provas são oportunidades de aprendizado e crescimento. A gente não pode esquecer que os espíritos disseram para Kardec, né, que a gente vai quintessenciar o espírito através do trabalho. Então, essa oportunidade de aprendizado e crescimento, né, através desse amor e dessa justiça de Deus, é esses desígnios, né? E no capítulo 28 do nosso Evangelho, tem a coletânea de preces espíritas, todos nós sabemos. E lá tem esse início que eu trouxe aqui para a gente. Os espíritos recomendaram que colocássemos a oração dominical para iniciar esta coletânea, não só como prece, Alô? Deus,
chamando a gente. Alô, alô. Alô. Ih, Eu não me canso de orar o Pai Nosso. Orar assim, né? Ficar blá, blá, blá. Orar sentindo, oi, vivendo, voltei. né? É muito bonito, né? Vitor está gravando? Gente, eu acho que o caminhão do lixo arrebentou o fio da internet aqui de casa aí. Eu até consegui conectar na outra internet que tem aqui e voltei. Mas eu acho que eu perdi aí uns 5 minutos de gravação. Eu vou deixar aqui com essa internet, mas eu vou ter que fechar a câmera aqui que eu vou ali fora para dar uma olhada, tá? Vocês podem ir continuando aí que tá gravando aqui. Tá bom. Então, Você vê que essa prece dominical, não é bem o tema, mas está dentro entrou na pauta do tema, né? Ela é dita, ela é universal, né? Independente É de lindo, religião, ela é, lindo, ela universo. é falada em vários idiomas e no mundo inteiro, independente da religião que for, até porque Cristo não tinha religião, né? Então todos pregam essa prece. E sabe, Selminha, e se a gente orar vivendo ela, você não se cansa de orar. Não cansa. Vai orando, se quiser, várias vezes por dia, ou então em certos horários, né, para a gente ter ocupações, mas se você orar ela vivendo, não cansa. Ela preenche. Entendeu? então, É muito Dorô, bonito, muito eu bonito. não sei se conseguiu gravar o que eu tinha falado antes, eu vou tornar a repetir, porque essa oração dominical, os espíritos, né, lá na coletânea de preces, no capítulo 28 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos dizem para nós, recomendaram que colocássemos a oração dominical para iniciar esta coletânea. Quer dizer, eles são várias preces, mas que era importante começar a coletânea de preces com essa oração dominical. Não só como prece, mas como símbolo de todas as preces, essa é a que eles situam em primeiro lugar, seja porque veio do próprio Jesus, né? Então, quando a gente ora o Pai Nosso, né? É essa comunhão que a gente precisa ter sincera e espontânea com Deus, né? Buscando o quê? Elevar o nosso pensamento,
o nosso sentimento e buscando agradecer, louvar e pedir auxílio. Porque muitas das vezes, infelizmente, a gente lembra de orar para pedir, né? E a prece ela é feita também para que a gente possa agradecer e louvar a Deus por tudo que nós temos disponível para que a gente possa, aqui, nessa reencarnação, sairmos vitoriosos. Então, a bênção de acordar de manhã, né? A bênção do alimento, de um lar. Então, tudo isso é importante quando a gente vai fazer uma prece, né? E os espíritos trazem para nós a importância do Pai Nosso, mas qualquer pensamento elevado de gratidão, né? Já é uma prece, que ela seja realmente sincera. Júlia, você tem o texto aí para continuar seguindo, sem a tela? Tenho. Tá bom. Então, no outro parágrafo, Emmanuel traz para nós assim: sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Então, a gente tem que prestar atenção nessa colocação de Emmanuel, quando ele coloca a vontade humana é ainda muito frágil. Os espíritos superiores, quando a gente pensa em Jesus, quando a gente pensa em Deus, eles não têm pressa. Existe toda uma oportunidade para que a gente possa melhorar. Então, por quê? Porque sabe da nossa fragilidade. Em momentos de fragilidade, a pessoa pode se tornar mais receptiva às coisas espirituais, reconhecendo a necessidade de buscar ajuda divina para superar os desafios, fortalecendo a fé. Por quê? Muitas das vezes a gente só faz esse contato com a parte superior quando a gente está numa situação muito difícil, nessa fragilidade. Aí a gente recorre ao plano superior. E quando a gente está bem, a gente até esquece de agradecer, né? Então, é através desses momentos que nós podemos esvaziar nosso coração do orgulho, da vaidade, abrindo espaço para que a graça divina se manifeste em nossa vida. Então, essas fragilidades estão de acordo com o nosso processo evolutivo. É por isso que os espíritos não têm pressa, né? E quando a gente pensa na vontade, a gente remete a quem? Leon Denis. Quando ele fala para nós, eu peguei uma parte desse texto da vontade, que é muito interessante, do Leon Denis, quando ele diz assim: é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um objetivo preciso. Na maioria dos homens, os pensamentos flutuam incessantemente. Sua mudança constante, sua variedade infinita, deixam pouco espaço às influências superiores. É preciso saber concentrar-se por seu eu em consonância com o pensamento divino. Colocar o nosso eu em consonância com o pensamento divino. Então, produz-se a fecundação da alma humana pelo Espírito Divino. Segue o texto, mas eu acho que só essa parte do Leon Denis vê a importância dessa nossa vontade, ela está em consonância com o superior, nós.
porque a vontade é o maior de todos os poderes. Né? Ele é o princípio superior, motor da existência. Então é isso. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu deixo aí aberto para vocês também, tá? Júlia, falou em vontade, como você disse, eu ia até falar isso. Eu lembro sempre, remete sempre a Leon Denis, né? Ele sempre pontua muito bem isso. Ele fala da vontade que é a maior de todas as potências, não é? Aí quando diz que a nossa vontade é frágil, né? Se as pessoas tivessem assim, esse conhecimento de si mesmos, né? E com relação até a energia, o universo, tudo que representa Deus, né? Essa vontade seria muito maior. Ele fala que ela é a maior de todas as potências. É, em sua ação, comparável ao ímã, que é aquilo que atrai. Você tem uma vontade forte, ela realiza, mas é por isso que ele fala que a nossa vontade é frágil. A gente não consegue focar muito, ficar muito num pensamento, num desejo, logo se dispersa, porque tem muitas atrações, né? A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais, né? Tal é o segredo da lei de evolução, né? E vai, não é? Muito bom isso aí. Tem um pedaço aqui. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para mais alto grau de existência. Né? É só uma questão de consciência para a gente ter esse fortalecimento dentro da nossa vontade, né? Bom. Seguindo o texto, Emmanuel traz para nós: apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Então, olha bem o que Emmanuel traz para nós. Recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Então, eu coloquei aqui que a oração é sempre aquele movimento dos recursos mais positivos do ser, né? Da harmonia do campo mental, e na medida que cresce em entendimento dos valores espirituais e da bondade de Deus, amplia o discernimento das rogativas. Enquanto eu não me elevar entendendo, né, o porquê que eu vou orar e o que eu vou pedir, a gente vai estar muito terra a terra querendo que Deus satisfaça todas as minhas vontades. As vontades e os desejos que eu acho que é bom para mim. E o momento que eu não recebo, eu coloco ou o local que eu frequento como fraco, ou a minha prece que não teve muita força, eu vou pedir alguém para orar mais por mim. Então, por quê? Porque ainda não entendeu, né, dessas rogativas que ele diz, recitam maquinalmente. Então, eu me lembrei, quando eu estava fazendo esse estudo, eu me lembrei da prece que recitavam maquinalmente, que era a prece dos fariseus. Por que eu me lembrei dos fariseus? Porque eles diziam assim, os fariseus, eu acho que todos sabem, mas é bom relembrar, Paulo era fariseu. Eram as pessoas do templo que tinham maior conhecimento de todos os textos sagrados. Então, como é que rogava o fariseu? O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como os publicanos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então, essa é uma oração de um fariseu,
junto daquela oração que estava falando o publicano. Então, essa daqui é maquinalmente, e ainda mais se colocando do que num patamar elevado, melhor do que o outro, que tem menos. Ele doava, né? O dízimo fazia, acontecia. Então, para que a gente possa ver qual é a prece mais agradável a Deus. E essa resposta está lá no Livro dos Espíritos, na questão 658, quando Kardec fez essa pergunta para os espíritos superiores. A prece é agradável a Deus? E os espíritos disseram para nós, a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, com a intenção, pois a intenção é tudo para ele. A prece feita de coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se a leis mais com os lábios do que com o pensamento. Segue o texto, né? Então, é para que a gente possa pensar um pouco mais, né, que a prece ela precisa estar junto com o meu sentimento e o meu pensamento elevado, né? O orgulho vai nos afastar disso, que nem ali o fariseu, né? Que ele era orgulhoso por quê? Por conta de seita, da classe, do que ele continha de inteligência, né? E a gente sabe, pela doutrina espírita, que tudo que nós temos na carne é uma providência divina, que a qualquer momento pode ser retirado. Então, que a gente possa, nos momentos da prece, a gente não orar com os lábios, e sim com o coração. Abro aí se alguém quiser fazer algum comentário. Então, vou seguir aqui. Certamente, não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. A gente já falou sobre desígnio divino, e aí a gente vê aqui estado de queda, que eu sublinhei a frase do Emmanuel, ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se a esses ensinamentos de Jesus, né? Que, acima de tudo, são divinos, são de Deus, né? Aí eu trouxe um texto que eu acredito que o que eu trouxe aqui, que é do próprio Emmanuel também, que está lá no Vinha de Luz, no capítulo 129, Serviço de Salvação. Vai traduzir, o próprio Emmanuel vai traduzir esse parágrafo para a gente de uma forma muito melhor do que qualquer coisa que eu pudesse colocar aqui. Ele disse assim: não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes surgem diferenças superficiais entre o pedido e o suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá, em grande número de ocasiões, à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. Então, a gente tem que estar muito atento às respostas divinas, que muitas das vezes essa resposta não vai chegar da maneira que eu acredito. Porque se Deus não gostasse de nós, Ele ia nos dar tudo que nós pedimos.
e aí a gente não ia ter condição de evolução. Então, receber tudo que a gente pede seria não uma bênção, seria realmente um castigo, porque a gente precisa, muitas das vezes, da doença, da escassez e da contrariedade para que a gente possa refazer os nossos caminhos equivocados do passado. Então, fica esse estudo do próprio Emmanuel, que me fez muito refletir nesse parágrafo, quando ele traz aqui, né, o estado de queda e de ignorância, que todos nós estamos aqui na carne, num momento muito difícil para toda a humanidade, com certeza refazendo esses caminhos. Júlia, esse parágrafo aí, esse trecho que você explicou, trouxe para a gente, também tem um exemplo, também serve assim, você tem um filho. Então, se você deixar a criança resolver tudo pela cabeça dela, ela não vai aprender e só vai querer o que ela quer, o que acha que é certo. Mas você que está educando é que sabe o que é certo e o que é errado, porque você já viveu. Então, você sabe a hora de chegar e dizer assim, não, não pode, isso pode. Esse parágrafo é exatamente isso aí que você explicou, e casa assim, com esse exemplo mais simples para pegar mais fácil. Então, isso é você como educador. Porque você, como educador, você está numa função do pai ou de um responsável para que você mostre as diretrizes. Então, o teu filho, se você quiser, ele vai sempre comer o quê? Biscoito. Um exemplo, né? Tirando o que você te trouxe aí. Né? E você sabe que o alimento não é só biscoito, não é só batata frita. Né? E, às vezes, o teu não, em alguns momentos de guloseima, vai fazer com que ele chore e se entristeça. Seria essas doenças, essas contrariedades, que numa outra visão maior, muitas das vezes a gente se revolta, né? E a gente às vezes não tem esse entendimento dessa proteção maior que é Deus, que é esse pai educador, né? Mas ele, como eu disse antes, ele deixa para que a gente possa vivenciar o tempo. Ele não vai fazer com que a gente acelere o que a gente ainda não consegue entender, né? Então, e se a gente trouxer para a criança tem uma grande espaço de criança e juventude, para quê? Para que ele possa se modelar. Não é isso que a gente aprende na doutrina? Então, a gente tem um tempo determinado aqui fisicamente, mas Deus deixa a gente ao tempo para que a gente possa, com a nossa própria vontade, porque a gente já leu aqui, fazer esse caminho melhor. Lógico, vai chegar um momento que, se a gente não quiser ir pelo amor, evidentemente existe o caminho, né, desse progresso, porque o progresso ele é uma lei da natureza, você tem que progredir. Então, a gente tem que estar muito atento a esse chamado. Nós que já estamos aqui numa proposta do entendimento, não que somos melhores, mas já recebemos, já nesta existência, todo esse conhecimento que vai fazer com que sejamos mais responsáveis. É isso mesmo. E aí eu sigo agora no outro parágrafo, quando Emmanuel fala para nós assim, ó, alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos, ser-nos-á feito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa
e a finalidade de cada circunstância. Antes de eu ler o que eu escrevi, é interessante, né, que nós vamos ter todas as nossas orações integralmente atendidas, né, quando estivermos espiritualmente em Cristo. Porque aí a gente já entendeu, né? A gente já saiu desse patamar aqui, ó, terra a terra, achando que só o que eu quero tem que ser atendido, porque eu vou ter muito mais condição de entender esses desígnios do Criador, né? Aí eu trouxe aqui, será verdadeiramente possível quando vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, quando, em vez de lermos o Evangelho, eles serão lidos em nossas atitudes. Então, em vez da gente ler, vão ver esse Evangelho nas minhas ações. Só acontecerá dentro de nós quando, a exemplo de Paulo de Tarso, o magnífico apóstolo difusor do Evangelho do Mestre, pudermos dizer do fundo de nossos corações, quando a gente chegar nesse patamar de Paulo, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Está lá em Gálatas 2:20. A oração de Jesus era um ato de profundo amor, comunhão e submissão à vontade de Deus, sendo também um modelo de como orar. Então, você vê na oração do Pai Nosso, quando diz que ela é um símbolo para nós, porque era um ato de profundo amor e de comunhão com Deus, né? Então, é isso que a gente ainda não conseguiu. A gente ainda está, né, caminhando, e é tudo lícito. Ninguém aqui vai ser Paulo, ninguém vai sair dessa reencarnação, eu tenho certeza absoluta, isso eu posso dizer, falando, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. A gente não tem evolução de Paulo, não estamos nessa condição, mas já podemos, com a nossa vontade, nos esforçarmos para que a gente possa não só ler o Evangelho, falar que é muito fácil, né? Aqui eu estou falando, né? Mas vivenciar o Evangelho. Viver. É sim. Mas se eu trouxer o Evangelho daqui para aqui, ele pode não ainda sair de mim, como eu gostaria, mas eu já vou estar sentindo. E eu sentindo, eu posso saber orar melhor. Muito E melhor. a hora que a resposta não vier do jeito que eu quero e venha de uma outra forma, eu não vou bater o pé, me revoltar, né? Ser aquele espírito rebelde, né? Se alguém quiser falar também, eu deixo aí livre para vocês comentarem, tá? Senão eu vou seguindo aqui, tá? Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Então, estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus. Aí, o que eu trouxe aqui? A fé em Cristo nos alinha com a vontade de Deus, permitindo que nossos pedidos sejam feitos com fé e confiança na sua bondade. Porque o Pai jamais vai me dar o que não seja bom para mim, se eu confiar nesta bondade. Jesus nos convida à oração como ato de humildade, fé e elevação, onde pedimos não para que a vontade divina seja modificada, mas para recebermos condições e auxílio para superar desafios e evoluir moralmente. Então, quando a gente orar, a gente tem que pedir auxílio para que a gente possa superar o que a gente tem que necessita passar como aprendizado. Essa é a nossa oração, que a gente possa pedir, porque o pedir a Deus não é ruim você pedir.
você orar com sentimento, necessitando a cura, necessitando um auxílio. Isso não é ilícito. Agora, a gente precisa também pedir o auxílio para que a gente possa suportar com resignação e fé as adversidades. Né? Então, acho que isso é muito importante, que a gente possa refletir mesmo. Eu acho que o estudo faz com que a gente não consiga ainda estar... não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim, mas que eu já posso começar a trabalhar meus pensamentos numa evolução que eu vou chegar. Eu já quero estar lá, né? Mas eu sei que ainda não dá muitas das vezes. Então, chorar, pedir, é tudo lícito. Tudo é visto, como os espíritos superiores disseram, é visto qual é o nosso sentimento diante dessa prece. Porque, às vezes, a prece, a gente lembra aí na doutrina que tinha a prece do Zé, ele chegava lá na igreja e dizia, Senhor, eu estou aqui, né? Eu não vou falar, não, mas essa era muito legalzinho, no final, se alguém quiser contar, que eu acho que a Selma sabe, é bem interessante isso. Às vezes, assim, são coisas simples que vai tocar na gente, a gente vai levar isso para a vida, lembrando, né? E aí, seguindo aqui o texto, que esse estudo é bem grande, ele diz assim, o Emmanuel para nós, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Então, olha que interessante quando Emmanuel fala para nós aqui a condição de encarnado e desencarnado. Não é só os encarnados, né? Que ainda estamos caminhando para o Mestre. Porque, estando desencarnado, eu também vou melhorar para que eu possa refazer o meu caminho depois, novamente. Com a nova misericórdia de Deus, para que a gente possa melhorar. Então, que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. E é interessante que ele diz, até lá, né, nesse processo, vamos trabalhar e vigiar, que é o que a gente precisa fazer, né? Então, eu coloquei aqui, caminhar para Jesus significa uma jornada contínua de transformação interior. Não é fácil você ir se transformando, fazendo essa renovação íntima. Se libertar do quê? Dos nossos defeitos. Qual é o maior defeito nosso? Egoísmo, vaidade, orgulho, né? É um convite para edificar o espírito. Edificar o espírito. Como é difícil, né, gente? Viver o evangelho em ações diárias. Olha que beleza. Quando a gente conseguir vivenciar o evangelho nas nossas ações. E são ações do cotidiano, que muitas das vezes a gente já fez tudo errado. Né? Às vezes, até quando você está no ônibus, no trabalho, dentro até da porta da casa espírita, quando um fala mal do outro. Né? Então, a gente precisa fazer essa edificar o espírito. Né? E lá no nosso livro dos Espíritos, tem aquela famosa questão 625, que o Kardec perguntou, né? Qual é o tipo mais perfeito, né, que Deus tem oferecido ao homem? Ó, Deus ofereceu, mas nós ainda não aceitamos, porque a gente está muito distante ainda de Jesus. Estamos na nossa rebeldia, porque nós sabemos fazer melhor, né? Porque a gente sempre acha que a gente está melhor, né? Então, vamos lá. Aí os Espíritos disseram, vede Jesus. É a pergunta menor do livro. Então, e Kardec, né, faz um comentário em cima dessa resposta. Aí Kardec fala para nós assim, ó,
Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus não oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele era animado pelo Espírito Divino e o ser mais puro de todos os que apareceram na Terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o têm desviado através de falsos princípios, foi por se terem deixado dominar eles próprios por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma. Então, quando a gente entender desse modelo que Deus nos ofereceu através de Jesus, para que a gente possa caminhar, tudo vai ser muito mais tranquilo, porque a gente vai estar nessa comunhão com o alto, através da prece, através do que nós já recebemos, sabendo agradecer, se sabendo louvar a Deus por tudo. Então, deixo aí para vocês. Ô, Júlia, isso aí que você falou agora está bem alinhado e faz bastante sentido com o parágrafo acima, que fala: atingiremos semelhante realização se estivermos espiritualmente em Cristo, né? Habilitado a querer e a pedir em Jesus, que é exatamente isso, é você chegar nesse nível de chegar, não vou dizer nem no nível de perfeição, mas se alinhar com a ideia de Jesus em ser, tentar ser como ele, né, mesmo, de fato, é se livrar do egoísmo, da vaidade, do orgulho, né? Viver para Cristo é nesse sentido, que é aí que a gente alinha as preces, quando elas serão, vamos dizer, seriam mais atendidas, né? Ao invés de pensarmos somente em nós, né? Essa condição que ele fala aí é exatamente isso que você explicou. Quer falar, João? Você queria falar? Então, Selma, aí a gente vai lá, só repetir essa frase do Leon Denis, lá da Vontade, quando ele disse assim: na maioria dos homens, os pensamentos flutuam incessantemente. Sua mudança constante, sua variedade infinita, deixam pouco espaço à influência superior, porque a gente está tão ligado a tudo que está aqui, então a gente pensa aqui numa coisa, na outra, mas tudo material. Né? E nos queixumes da vida. Então, a gente não se conecta. Então, a nossa vontade é frágil e a dificuldade dessa concentração faz com que a gente nos afaste dessa lei. E se afastando da lei, a gente está se afastando do quê? Dos ensinamentos de Jesus, porque ele veio exemplificar. Então, a gente precisa trabalhar para que o evangelho seja não lido por nós, mas a gente vivenciar esse evangelho. Exatamente. É difícil? Para mim é difícil, mas eu já sou roteiro. Não é fácil, não. Mas vamos lá. Vamos tentar, né? A gente não pode... a gente não pode colocar sempre assim, é difícil, é muito difícil. É desafiador. Né? É um desafio que tem conosco, de vencer a nós mesmos, as nossas próprias imperfeições. Porque quando cria essa coisa, mas é difícil, isso daí já é uma justificativa para não fazer. Também concordo. Tem que usar isso como um desafio. Realmente, é um desafio, porque a gente não se livra assim das mazelas. A gente não consegue, amanhã eu vou acordar e não serei mais egoísta. Tem um livro do egoísmo, você acorda sem ser egoísta, sem ser vaidade. Não é bem assim, né? Não. Então, se fosse assim, era muito bom, né? Mas não é. Então, são desafios, lutas nossas íntimas para realmente o nosso crescimento moral e espiritual
realmente é vencer a nós mesmos. Não é nada com o vizinho, é com a gente, é com a gente. A briga, é tudo com a gente, não tem nada a ver com o outro, nada a ver, concordo inteiramente. E que é difícil, mas a gente não pode desistir. É isso que é importante. Não vai conseguir, não vai demorar, vai, mas não pode desistir. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Olho vivo em si mesmo, não é nos outros, nem na gente. Entendeu? Então, Doro, quando a gente reencarna, quando a gente vem para cá, existe um projeto divino para a nossa vida. Vai ter dificuldade? Sim, até porque eu nasci num planeta de provas e expiações. Vai ter várias dificuldades para que eu possa o quê? Sentar e chorar ou bater pé? Não. Para que eu possa, com a minha vontade, que é uma potência que eu tenho, né, com a minha perseverança, eu o quê? Fazer diferente. Né? Então, assim, por quê? Vai ter os obstáculos, a vida é isso. Né? Então, e o Emmanuel sempre diz, vencendo um, espera que já venha o outro. São desafios, são dificuldades que você precisa vivenciar. Então, a gente está num constante aprendizado. Então, a gente precisa entender isso. Só que quando você vivencia isso, a dificuldade, às vezes a dificuldade é grande mesmo, né? Não é pequena, a gente esqueceu o que a gente programou, muitas das vezes, né? Às vezes a gente tem aquela coisa assim, a gente tem dentro da gente, a gente não lembra, mas a gente tem alguma coisa que nos diz, né? Um pressentimento. Mas tem muitas das vezes que você olha assim como se fosse realmente uma montanha. Mas o que diz ali? Que a fé move as montanhas. O que a fé move as montanhas? É esse auxílio divino que vai chegar para todos nós. Se a Selma quiser contar a história do Zé, eu deixo para ela contar. Eu comentei aqui que eu não lembrei do detalhe, eu nem estou com o celular aqui, mas porque até quando eu falei, eu lembrei e me emocionei do Zé, né? Porque ele passava todo dia na porta da igreja e falava assim, né? Oi, Jesus, sou eu, o Zé. Todo dia ele fazia isso, era sagrado aquilo, né? Ele passava lá, oi, Jesus, sou eu, o Zé. Aí um dia o Zé não apareceu na igreja mais, ele ficou doente, acamado. Aí é que está que eu falei que eu não me lembro, eu não sei se ele estava acamado, ficou no hospital, foi no hospital, ele não desencarnou. Ele estava no hospital, isso. Aí lá no hospital, né? Não sei esse detalhe aqui, mas aí o que acontece? Ele não recebia visita de ninguém. Tinha uma cadeirinha que ficava lá, do lado dele. Que aí ele falou, não, porque era a cadeira que ele dizia que vinha uma pessoa todo dia lá falar com ele, né? Que era Jesus. Jesus chegava lá e falava assim: oi, Zé, sou eu, Jesus. Ele ele ia lá ver, tudo conforme ele falava com Jesus, Jesus chegava e falava: oi, Zé, sou eu, Jesus. É muito lindo isso. É lindo, a oração, o que isso quer dizer? Que assim, a oração ela não precisa ser louvada em voz alta, falar um monte de palavras. É simples, ela vem daqui, ó. Coração. Ele não fazia uma oração, ele só dizia assim: oi, eu estou aqui. E eu sei quem é você. Entendeu? Ele respeitava, ele tinha amor a Deus e falou: sou eu, Jesus, né? Ele falava: sou eu, estou aqui. Né? E acho que Jesus não via isso, que ele via o sentimento dele, a pureza da alma dele. E quando ele precisou que achar que ele não tinha ninguém, Jesus estava lá para ele. Né? É muito bonita a história, muito bonita. Muito, é uma história linda. Eu conheço também, linda. É muito bonita. É isso mesmo. A nossa, essa você falou assim, os pequenos esforços que nós temos que fazer, né, para nos vencermos no dia a dia, né? Aí fala assim, Deus não quer que nós sejamos perfeitos. Ele não espera que a gente seja perfeito aqui, assim, nessa existência. A gente não tem condições de ser. Não tem como. Não, teríamos que, sei lá,
Então, mas o que ele espera de nós? Ele quer ver realmente esses pequenos esforços que nós fazemos. Ele quer ver o esforço em nos melhorarmos. Isso, para ele, já é um grande avanço. Deus já sabe que isso é um avanço para nós, né? Assim, esse esforço em querer ser melhor. Estamos aqui estudando, né? A gente vai dialogando, vai aprendendo, trocando informações. Isso é um crescimento, é o nosso esforço, né? A gente está aqui essa hora da noite para aprender, para estudar um pouco mais, trocar informações, para tentarmos sermos melhores, né? Não vamos acordar perfeitos, né? Mas a gente vai nesses passinhos. Tudo que a gente vai aprendendo, ela vai ficando aqui, guardado nos ferrolhos da alma, né? Guardado lá naquelas caixinhas, elas ficam aqui armazenadas, esses conhecimentos. Isso não se perde. E é isso que vai ficar, que a gente vai carregar e vai contar lá nas próximas existências. É o futuro que a gente está construindo para nós numa próxima, né? Isso que vale. E trazendo o que a Selma tá passando para nós, eu digo que tudo que a gente, às vezes, faz de comentário está na codificação. Que a Selma acabou de falar, está aqui na questão 909. O homem poderia sempre vencer seus maus pendores através dos seus esforços? Sim, e algumas vezes através de pequenos esforços. É a vontade que lhe falta. Que pena! Quão poucos dentre vós esforçam-se para isto? 909. Então, falta na gente o quê? Pequenos esforços. E o que falta é a vontade para ter esses pequenos esforços. Então, como disse o Chico, Jesus não pediu que a gente subisse o Everest. Não é grandes coisas, são pequenas, que a gente pode fazer numa fala, num sorriso, numa prece. Uma prece não só por nós, porque muitas das vezes o egoísmo é tanto que a gente só pede para nós e para os meus. Né? E a gente precisa alargar esse horizonte para os mais necessitados, que muitas das vezes a gente precisa elevar o pensamento para um pouco mais distante do nosso umbigo. Isso também é caridade. Eu terminei, agora vou deixar com vocês, tá? O importante é não desistir. É difícil, mas o importante é não desistir. Não conseguir hoje não faz mal. Eu vou tentar, eu vou continuar tentando, eu vou continuar tentando. Eu acho que tem que ser esse o caminho. Não vejo o outro. Eu, para mim, não vejo o outro. Porque desistir a gente não pode, a gente não pode mais fazer isso. A gente já desistiu muito. São muitas encarnações. Não dá mais para desistir, não. Agora, para ter dificuldade, não. É difícil. Mas desistir não pode. Né? Por que existe o dia e a noite? Por isso. Acabou o dia, vou dormir. Começa outra vez, começo tudo de novo. Dentro de mim. Né? Aparentemente não estou começando nada, mas dentro de mim estou começando outra vez. Né? É como eu sinto. Quem vai fazer o próximo estudo? Semana que vem é o João. Então a gente pode fazer assim, Selma, a gente faz a prece e se ficar depois gravando, o Vitor depois corta, né? Sim. Ih, caramba. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer mais essa noite de estudos e aprendizado dos ensinos do nosso mestre e irmão Jesus. E como a oração do Pai Nosso nos fala, livrai-nos de todo mal. Né? O mal nem sempre
que a gente quer se livrar é o mal necessário. Ou seja, às vezes precisamos de um certo mal que nós não entendemos para o nosso benefício. Que nós possamos ter força, perseverança, resignação para aceitar, enfrentar e passar sobre ele. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, deixe seu like, curta a página. Até, se Deus quiser, até quinta-feira, se Deus quier, boa semana para todos. Boa noite. Até semana que vem. Não deixe de curtir, divulguem a doutrina, compartilhem com os amigos, que é muito importante a gente ter essa divulgação para ter cada vez mais, não seguidores daqui, no caso, mas seguidores do Cristo, entender cada vez mais essa doutrina, né, de amor, e espalhar, né, porque nós queremos atingir corações. Tá? Fiquem com Jesus. Paz profunda para todos. Boa noite para todos. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Ana Cláudia, que eu não dei nem boa noite para você ainda. Boa noite. Boa noite, Thelminha, que agora também todos falam. Boa noite.